Bom dia, galera! Dando continuidade às nossas videoaulas sobre produção textual, lógico, não podia faltar essa aula sobre uso da vírgula. A gente vai ver o uso da vírgula, ponto e vírgula, quando você vai usar as aspas, né? Isso tudo. Bom, a vírgula, ela requer assim uma certa atenção, porque se você falhar no uso da vírgula, por exemplo, sujeito e predicado, você está cometendo um erro grave. Não se coloca vírgula entre sujeito e predicado, tá? Não se coloca vírgula entre o verbo e o complemento do verbo. Um verbo e um objeto direto, por exemplo, é outro erro grave. Não se coloca uma vírgula, por exemplo, entre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Também é outro erro grave. Então, o uso da vírgula precisa de uma atenção muito grande, porque existem os casos que você não pode colocar e existem os casos que você obrigatoriamente deve colocar a vírgula, senão você vai errar e o erro é grave, é considerado erro grave. Bom, aí veja só, primeira regra, separa os termos de uma mesma função sintática. Como assim termos de uma mesma função sintática? Por exemplo, se eu tenho um sujeito composto, e esse sujeito composto, por exemplo, forem 5 núcleos, eu vou e digo assim, João, Pedro, Antônio, Alberto e Sérgio foram pescar. Esses 4 primeiros receberam vírgula, porque eles têm a mesma função sintática, sujeito, 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 sujeito. E então a mesma coisa esse aqui. Esse aqui, todos são objetos diretos. Veja só. Fui ao sacolão e comprei verduras, objeto direto. Frutas, objeto direto. Ovos, objeto direto. Legumes. Só não bota depois, antes de legumes. Que quando você bota e, não bota mais vírgula. A vírgula aqui é um erro grave também. Então você coloca a vírgula aqui e aqui. Com o último elemento e, não tem vírgula. Bom, vamos adiante. Separe expressões do tipo isto é, ou seja, ou melhor, digo, melhor dizendo. Essas expressões sempre virão entre vírgulas. Sempre entre. Se esquecer uma vírgula antes ou depois, vai errar do mesmo jeito. Essas expressões sempre virão entre vírgulas. Tá? Bom, terceiro, separe expressões adverbiais que iniciam uma oração. Isso aí tem um detalhe. Se a expressão adverbial for apenas um advérbiozinho, pequenininho, por exemplo, hoje, iniciando o enunciado, você não precisa botar vírgula. Hoje, né? Já, minúsculo, né? Lá. Pequeno advérbio. Não tem problema nenhum ficar sem vírgula. Agora, quando o advérbio tiver certa extensão, ou foi uma expressão mesmo, hoje em dia, nesses últimos anos, aí a vírgula é obrigatória, senão você vai errar. Bom, então, expressões adverbiais diversas, de modo, de tempo, de lugar, qualquer uma dessas, iniciando o enunciado, tendo certa extensão, a vírgula é obrigatória, tá? Depois, separa orações coordenadas assindéticas e as sindéticas. Aí tem um detalhe. As assindéticas, todas elas são separadas por vírgula. Elas são assindéticas, ou seja, elas não têm conjunção. Então, tem que ter a vírgula, tá? Bom, agora, as sindéticas, você tem que tomar cuidado com as orações que são iniciadas com e, com nem e com ou. Por exemplo,
Eu digo assim, nós podemos ir de ônibus ou podemos ir de Uber. Não existe vírgula antes desse ou, porque eu tenho aí uma alternância. E a alternância com esse ou, eu não vou colocar vírgula, em hipótese alguma. A mesma coisa com o e. Esse e, se for uma oração, duas orações coordenadas, né? E por acaso eu tiver o mesmo sujeito, o sujeito da primeira oração é igual ao sujeito da segunda oração, não se coloca vírgula antes do e, em hipótese alguma, tá bom? Então, esse detalhe aqui das orações coordenadas, com os exercícios, a gente vai esclarecer como é que é isso aí, que é algo mais complicado. E separa orações subordinadas adverbiais antepostas à oração principal. Como aqui no exemplo. Assim que cheguei, vírgula, o telefone tocou. O enunciado direto seria: o telefone tocou assim que cheguei. Aí não tem vírgula. Agora, se eu pegar o assim que cheguei e iniciar o enunciado, tem que ter a vírgula. Porque cai no mesmo caso daqui, ó. Expressões adverbiais que iniciam a oração. Qualquer expressão inicial, adverbial, que inicia a oração, tem que ter a vírgula antes. Bom, queridos, façam então os exercícios da plataforma que eu vou postar lá e até a próxima videoaula. Um abraço.